Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Doses Milionárias, aqui no Espaço de Gerontologia Prática, onde eu falo sempre sobre saúde da pessoa idosa, questões sociais, psicológicas associadas ao envelhecimento e também sobre as pessoas com deficiência, as temáticas da acessibilidade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é pouco debatido, pouco falado, porque a maioria das pessoas pensa que é só um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença na qualidade de vida de quem é idoso, principalmente naquelas pessoas idosas que estão acamadas ou que se movimentam já menos, têm uma idade avançada, às vezes a pele mais frágil. Então, não é um detalhe, é algo que pode propiciar saúde e qualidade de vida, que é a questão dos enxovais. Então, como que a gente monta um enxoval para casa de uma pessoa idosa? E aí a gente vai falar de cama, mesa, banho, e eu estou aqui com uma super expert, que é a Sueli Ribeiro, que é CEO da Primavera Casa, né, Sueli? E a Sueli tem muito tempo de experiência, trabalha com isso, estuda, está sempre se atualizando, e ela vai contar para a gente um pouco da experiência dela e dar um monte de informações e dicas aí para a gente aprender a comprar enxoval, né? Exatamente, doutora Juliana. A Primavera realmente, assim, já há bastante tempo no mercado, a gente já tem 34 anos, então a gente tem uma grande experiência, né, realmente para dar esse conforto para os clientes, né, em todas as faixas etárias. E está sendo realmente muito grande a procura por roupa de cama para essas pessoas, para os idosos, né? Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo mais e é Muito mais. importante viver com qualidade. E quando a gente fala até de decoração, às vezes a pessoa pensa na decoração para o idoso, pensa na beleza ali, de repente, de fazer a decoração da iluminação, né? Como é a iluminação, a cor da parede. E muitas vezes esquece do importante que é aquele toque que ele vai sentir, a sensação, né? Do lençol, da toalha. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença para dar aconchego, para dar realmente conforto para o idoso. Sem dúvida, Sueli. E eu quero contar para vocês, gente, que eu convidei a Sueli porque eu sou cliente da Sueli. Eu sou sua cliente há muitos anos já, né? Eu já morei em várias partes de Brasília, então eu sempre estou na Primavera. E eu acho muito legal a sua loja e eu sempre encontrei as coisas que eu precisava, né? E eu acho que hoje em dia, devido a essa questão da economia prateada, que é essa coisa da gente ter que desenvolver melhor esse trabalho para atender um público que está cada vez mais idoso, né? Cada vez mais velho, as pessoas não gostam muito de falar velho, mas é velho mesmo, viu, gente? Então, vamos ficar mais velhos. Então, a gente vê muito que as lojas, os comerciantes, os empresários, enfim, já estão de olho ali na necessidade de uma reinvenção, de buscar recursos tecnológicos. E o cliente também está perguntando mais, não é, Sueli? Sim, sem dúvida. As pessoas realmente estão preocupadas com qualidade, né? A gente tem até ontem mesmo, né? Aconteceu, a gente estava na loja e uma cliente chegou perguntando por lençol de solteiro e ela queria com mais fios. E aí a gente perguntou para ela, né, se era para a filha dela. Ela falou assim, não, é para minha mãe que está acamada. E lençol, e como nós somos uma loja especializada, então a gente tem realmente, assim, lençol de vários fios, tem uma variedade, né? Grande para atender o cliente. E ela queria um lençol de uma qualidade superior para a mãe dela e que se fosse no solteiro. Então, e a gente conseguiu atender, ela levou lençóis de várias cores, né? Porque é uma coisa também interessante, é sobre a cor. Porque o idoso, naturalmente, é claro, vai amarelando, né, a visão. Então, às vezes a pessoa fica preocupada em levar só branco, porque acha que o branco vai facilitar a limpeza, né? Mas existem formas para a gente poder deixar aquela roupa de cama mais limpa. E colocar uma cor na roupa de cama facilita para o idoso. Dá uma certa independência para ele, porque às vezes o Sem quarto tá dúvida. branco e a roupa de cama toda branca, com travesseiro branco. Fica até difícil de Fica difícil identificar, né? exatamente. Porque Então, fica tudo aquilo branco, assim, sim, né? Ele então não identifica. então assim a gente fazer isso, né, orientar o cliente, né, para levar realmente uma cor que o idoso goste.
Então, é legal, o idoso vai se sentir mais acolhido, mais querido, porque o filho teve essa preocupação, né? Então, colocar uma cor, um lençol, com cores, é claro, um azulzinho, um verde. A gente tem uma variedade Isso muito dá também grande. uma alegria, né, Sim, Sueli? exatamente. Tira esse ar de hospital, de É. doente, né? Dá uma alegria realmente, né? Porque tem pessoas que passam, né, a maior parte do dia, infelizmente, pessoas que já estão mais próximas, né, do final da vida, com idade muito avançada, às vezes fica o tempo todo ali, quase que o tempo todo, acamada mesmo, Sim, né? e precisa realmente do ambiente confortável, né? Que seja realmente agradável para ele e sem perder a elegância. Sem Porque é muito dúvida. bom você estar num ambiente elegante. É importante isso, né? A gente se sente mais valorizado, mais querido mesmo, né? Vários estudos já demonstram, né, a influência da decoração do ambiente na saúde mental das Sim, pessoas, né? Bagunça, aquela coisa desorganizada, isso não é organizador mentalmente, né? exatamente. Então, você proporcionar isso para o idoso, né? Uma cama realmente bem vestida, escolher uma cor que ele goste, de repente personalizar, porque lá na loja também a gente personaliza, então a gente colocar a letra, né? O monograma, o mesmo nome do cliente, né? Ele vai se sentir mais querido, né? Mais acolhido. É Nossa, isso de diferente, né? personalizar é muito legal, né? É muito importante, realmente. Faz toda a diferença, né? Eu acho que é dar essa qualidade de vida para o idoso, que cuidou tanto da família, não é? Então, chegou a hora realmente da família cuidar dele e realmente com conforto, né? Isso é muito Isso. importante, né? Mas as pessoas às vezes não sabem como, né, Sueli? Por isso que eu acho Sim, importante a muita gente falar, gente, sabe, sobre isso. Porque as pessoas às vezes não sabem o tanto que isso influencia na saúde, né? Um lençol que não é, que é de fibra sintética pode dar alergia. Uma coisa toda branca pode remeter ao hospital. Eu sou Sim. muito colorida, né? Eu adoro ir atender paciente assim, colorida, porque eu não vou de branco. Porque Aham. eu penso assim, gente, que chato a pessoa me olhar toda de branco, né? Remete à saúde, mas remete à doença também. Então, a pessoa vai lembrar do hospital, enfim. Então, eu falo que a gente tem que colorir um pouquinho a vida deles, né? Sim, é muito importante. E é justamente isso, é falar sobre como escolher. Tudo começa isso na escolha. Porque muitas vezes a pessoa erra por isso, por falta de conhecimento. Então, Exatamente. escolher sempre produtos de qualidade, sempre produtos orgânicos. O algodão tem que ser sempre algodão. Tanto para o lençol quanto para a toalha, sempre tem que preferir o algodão. Porque o algodão é uma fibra natural, ele tem a capacidade de ser macio na pele, né? Não vai agredir a pele, porque a pele do idoso ela é muito sensível. Não é só alergia, ela rompe também, Exatamente. né? E um algodão Muito de fininho. qualidade. Né? Lá na primavera a gente tem essa preocupação realmente de selecionar o melhor. Então, o algodão fio penteado, o algodão egípcio, que é o melhor, né? Que tem a fibra mais longa e por isso ele ainda é mais macio. Então, tudo isso dá mais conforto. É muito importante realmente escolher, ver a quantidade de fios. Né? Naturalmente, quanto mais fios tiver, mais macio vai ser o lençol. Então, a gente tem essa variedade de 200 até 1.000 fios na loja. Olha, Então, é muito importante a pessoa ir sentir, tocar, Isso é né? até interessante, né? Você levar o seu idoso lá na loja, porque isso é um exercício para eles também, né? E a gente Tanto também... cognitivo, porque você vai dar uma oportunidade para ele dele escolher e Sim. tal, dele tocar, como físico também, porque você vai estimular as terminações nervosas, ele vai escolher aquilo que ele achou melhor, né? Sim. Então é um programa até legal, né? Eu sempre falo isso, que levar idoso para fazer compras é um exercício para eles, né? Sim, não, muito interessante. Mas, além disso, a gente também tem uma equipe especializada que vai até a casa do cliente. Olha, A gente que tem um legal. serviço bem interessante. Eu criei esse serviço tem uns 30 anos, chama Stylist. Eu tenho equipes especialistas que elas vão na casa do cliente, atender o cliente em casa e levam no caso de um idoso, né? O cliente fala, olha, eu tô com a mãe acamada, eu queria que vocês viessem aqui. A gente leva as opções, a gente vê qual o tamanho da cama, né? Se é solteiro, casal, queen. A gente leva as opções até o cliente para ele ver na casa dele e ele vai sentir o toque daquele lençol, daquela toalha e vai escolher lá na hora. E depois disso a gente monta tudo, deixa tudo montado e ensina a funcionária como manter aquilo ali. Como deixar aquela cama arrumada de maneira prática, funcional, segura, que é muito importante. É tudo muito importante quando envolve o idoso, né? Todo mundo, mas principalmente idoso. Né? Além do conforto, da elegância, é realmente a segurança. É muito importante, né? Então, não usar colchas longas. Geralmente, quando os clientes são mais novos, eles querem aquela colcha que vai até o chão.
né? Que não fique Que curta. fica aquela coisa bonita, né? Bonita, Assim, aquele... vistosa, como dizia a Exatamente, minha avó. é verdade. Mas quando chega na época do idoso, não. A colcha já tem que ser um tamanho certo para evitar que ele tropece quando levante. Então, são cuidados que a gente tem que ter, que a nossa equipe vai até a casa do cliente. Então, tem esse cuidado de ver o tamanho da cama, oferecer o que é correto. O peso, por exemplo, uma colcha para colocar. Não pode ser uma colcha muito pesada, porque senão vai ser difícil para ele levantar. São vários detalhes realmente importantes para dar esse conforto, para dar uma certa autonomia para o idoso. E faz uma super diferença, Sim. né? Eu lembro assim, minha avó, ela sempre foi dona de casa, então para ela era importante fazer as coisas de casa, né? Então acordar de manhã e fazer a própria cama, por exemplo, empregada nenhuma nunca fez a cama dela. Uhum. Então, assim, quando ela ficou mais velha e ela desenvolveu Alzheimer, ela começou a ficar um pouco atrapalhada com isso, né? E aí, um dia eu cheguei na casa dela, a empregada estava fazendo a cama. E eu falei, deixa ela fazer. Mesmo que saia um pouquinho lá, não saia tão perfeito, mas era algo que ela gostava de fazer. Então, você está fazendo um resgate de algo que é importante para ela, para exercitar a memória, para ela se sentir valorizada, né? É importante. E aí, nesse contexto, você tem que ter algo prático ali também, Sim. né? Porque você tem, no sul, eu sou do sul, é muito frio no inverno. Então, as pessoas tendem a usar cobertas pesadas, né? Eu lembro que a gente foi atrás de edredom mais levinho, enfim, para que ela pudesse continuar fazendo esse exercício, né? Porque é isso, eu acho que dá uma certa autonomia para ele, porque ele já não tem, ele já é lento, a coordenação motora já está tudo debilitado, né? Mas se você conseguir fazer com que ele faça qualquer movimento, ele está valorizando ele, é uma qualidade de vida que está dando, né? Que está oferecendo. Então isso, sabe, assim, colocar uma roupa de cama com uma cor que ele goste, colocar uma colcha mais leve, sempre no algodão, para evitar acidente, para evitar na hora que levanta, né, para não ter acidente. Tudo isso realmente facilita a vida dele. Uma coisa muito importante é o travesseiro. Ah, sem dúvida. O Travesseiro é muito importante. Na primavera nós também temos uma seleção de travesseiros, então o cliente que chega lá, tanto que vai na loja, então quando a gente vai na casa do cliente, a gente leva as amostras do travesseiro e leva também uma capa descartável para o cliente experimentar na hora aquele que mais se adequa ao jeito dele dormir. Porque tem gente que gosta de dormir de lado, de bruços, né? Então a gente tem o travesseiro ideal. O ideal que os médicos orientam é que durma de lado, né? Esse é para manter a coluna. A gente sempre fala para dormir de lado com 3 travesseiros, né? Você sabe. É um na cabeça, outro para abraçar e um menorzinho no meio dos joelhos. Exatamente, né? isso. Mas aí tem a questão dos tamanhos, né? Eu já tive paciente, por exemplo, que gostou de travesseiro grande no meio da perna, outro que gosta de mais baixinho. Não é tão ergonômico, mas é o jeito que a pessoa dorme. A gente estava falando de sono, né? O sono da gente vai piorando ao longo dos anos. Então, às vezes é um momento da vida que você não consegue fazer com que a pessoa mude os hábitos. Então, você vai tentar, dentro daquele espaço, proporcionar para ele algo mais saudável possível, mas às vezes você tem que adequar aquilo que ele gosta mesmo. Exatamente. Né? Se com 3 travesseiros é o ideal para ele, então vamos colocar os 3 travesseiros, mas cada um com sua função, né? Ou para a cabeça, um para ele abraçar, um para colocar entre as pernas, ou então só um travesseiro. Mas é isso, é escolher aquilo que realmente vai dar aquela qualidade para ele, qualidade do sono, para ele dormir bem, porque é muito importante. Eu lembro, Sueli, de um paciente que eu tinha na Asa Sul. Ele, com o tempo, ele tinha uma hérnia de disco, com o tempo, todo mundo tem, né, gente? Uma hérnia de disco, um ossinho lá, uma cartilagenzinha ruim, que a gente chama de osteofitose, enfim, chama de artrose. Enfim, então ele já tinha uma idade muito avançada, 89 anos, e estava com a coluna ruim. E piorou naquele ano, ele começou a sentir as raízes nervosas pinçando e aí ter dor no ciático, que as pessoas dizem, né? Que é aquela dor que vai na perna toda até lá embaixo do pé. E aí a gente tentou adaptá-lo para ele dormir de lado. Ele dormia de barriga para cima, todo espalhado assim na cama. Roncava muito. Então a gente já estava tentando mudar ele para a posição de lado por conta disso, do ronco. E aí com o pinçamento da raiz nervosa, não tinha como fazer cirurgia, nada, né? Idade muito avançada. A gente tentou. E era super engraçado, tô te contando isso porque era engraçado que a cuidadora no outro dia de manhã ela me ligava e falava: doutora, eu olho para ele tá com o olho regalado, olhando para minha cara.
Ele não dorme, ele só dorme se ele virar de barriga para cima. E aí é isso, você tem que fazer meio que uma escolha. Aí foi isso, buscar travesseiro, um travesseiro para pôr embaixo do joelho, para não dormir com a perna tão reta. Exatamente. Né? E aí você vai ali, a gente deu uma elevada na cabeceira da cama, né? E a gente vai criando aquele ambiente ali e usando desses recursos para a gente fazer o paciente dormir, porque é difícil. E idoso não pode estar tomando muito remédio, né? Então, se puder não tomar remédio para dormir, melhor. Se a gente puder criar um espaço aconchegante, e o quarto é um lugar de estar aconchegado, né? É onde eu falo que é onde a gente sente paz, né? Sim. E aí, para o idoso, isso é importante. Eu acho que a gente não pode deixar de falar disso, não pode deixar de explicar para as pessoas que isso é importante. Né? E é justamente isso, é adaptar cada um à sua realidade. Isso. Né? Então, eu até trouxe aqui um travesseiro, vou pegar aqui. Fica à vontade. Vamos mostrar as coisas. Esse travesseiro aqui, olha só. Ele é com íons de prata na composição dele. O íons de prata, ele elimina ácaros, fungos e bactérias. Então, é muito interessante, porque as pessoas, naturalmente, elas transpiram. O idoso transpira ainda mais, não é? Então, é muito importante escolher o travesseiro. Esse aqui é um dos nossos campeões, sabe? Ele vende muito travesseiro. Ele é muito bom. E ele tá já com a capinha. A gente já parece ótimo. Ele é muito bom. Ele é indicado para quem dorme de lado. E ele tá com a capinha protetora. Essa capinha aqui não deixa passar nenhum líquido. Então, às vezes, cabelo molhado, alguma coisa, quer dizer, qualquer coisa que tiver, se não tiver a capinha, o travesseiro vai ficar amarelado, vai ficar sujo, com cheiro ruim. E eu estava lendo esses dias que o ideal não é colocar travesseiro no sol, né? Não, porque aí o ácaro ainda prolifera mais rápido ainda. Isso é uma informação importante, porque todo mundo acha que a gente tem que colocar os travesseiros no sol. Né? O ideal é trocar o travesseiro a cada 2 anos e usar a capinha. Porque a capinha realmente vai proteger, o seu travesseiro sempre vai estar limpinho e vai evitar problemas de alergia. É muito problema que o travesseiro errado pode causar. Né? Além do problema de alergia, porque se você está com um travesseiro que está sujo, vai dar rinite. Né? A gente tem todo dia cliente na loja. Cliente comprando para o pai, né, para a mãe, porque às vezes o pai está com dor na cervical por causa do travesseiro. Muita gente tem travesseiro há anos e acha bonito. Ai, meu travesseiro tem tantos anos. Imagina o tanto de ácaro. Imagina, aquilo ali virou um bichinho de estimação, né? Porque a pessoa, realmente, ela tem aquele apego. O travesseiro, realmente, a pessoa fica pegada ao travesseiro como se realmente fosse uma coisa assim, da vida, não vive sem. Mas não pode, tá fazendo mal. Aí a pessoa, às vezes, acorda espirrando, idoso, acorda espirrando, com muito problema. Por quê? Por causa só do travesseiro. Então, às vezes, só troca o travesseiro, coloca uma capinha nova. Então, vai dar uma qualidade do sono. Essa capinha interessante que eu achei, que você falou que ela é impermeável, né? Isso, e ela é de algodão. Mas ela é super gostosa ao toque, ela não faz barulho. Ela é muito importante, porque tem umas capas... Esse é um desafio para quem cuida de idoso, né? Sim. Porque aí a gente vai, por exemplo, indica, né, pro cliente que forrar o colchão. Aí vai nas lojas de material hospitalar, aí só encontra aquele forro que faz barulho, que é de uma cor estranha, que ou é muito branco, ou é de plástico. É muito desconfortável. Muito desconfortável. Não, a gente tem toda essa parte de higiene, que a gente chama base da cama, parte de higiene mesmo. Que no caso é escolher o travesseiro ideal, colocar a capinha no travesseiro e a capa no colchão, o protetor de colchão. Porque o colchão também. O colchão, a gente transpira e vai tudo para o colchão. E o colchão começa a ficar amarelado e começa a proliferar ácaros, fungos, bactérias. Se você não colocar uma capinha no colchão, aquilo ali também vai dar problema sério. Sem dúvida. E o idoso ele ainda é mais sensível que qualquer outro. Então, aquilo ali vai dar problema na pele dele, vai dar problema respiratório. É muito, muito problema. Eu falo que a pele do idoso, ela já é bastante agredida, já chega, né? Porque, assim, depois de uma certa idade entra a questão da fralda, né? A pele está muito fininha, então todo lugar que encosta fere, né? Então, é uma pele que a gente precisa tomar cuidado. Precisa hidratar, precisa escolher a roupa, né? Eu até recebi a filha de uma paciente minha aqui, e a gente falou dessa questão da roupa, né? A roupa também ser de tecidos naturais por conta da alergia. E, às vezes, a gente vê paciente com doença de Alzheimer se coçando e a pessoa não liga, acha que é mania, que é da doença, que é da demência, e às vezes é uma alergiazinha que está ali, sabe? É da roupa, é do colchão, do travesseiro, de alguma coisa
tá vindo aquilo, né? Não são cuidados realmente que a gente tem que pensar, né? Igual eu falei, a gente não pode preocupar só com a iluminação, com esse detalhe de decoração. Realmente é esse conforto, né? Escolher a roupa de cama adequada, escolher isso para evitar problemas. Né, de alergia, né, de alergia, tanto respiratória quanto, né, da pele. A gente tem que evitar isso. E você falou também sobre peso, né? O peso até da roupa. Vamos pôr o roupão. Você não pode dar um roupão pesado para um idoso, né? O idoso, ele tem mais dificuldade, pode ter uma artrite, alguma coisa. Então, você tem que dar para ele um roupão mais leve, confortável, que seja de algodão, que realmente seja que dê uma certa autonomia para ele se vestir, não é? Aí você coloca uma coisa pesada, ele não vai conseguir. Então, e aí vai pedir ajuda. Eu sempre falo que tem três coisas muito importantes da gente preservar na terceira idade, né? É a nossa autonomia, né? Isso é fundamental. O nosso conforto, né? Isso é também super fundamental. E essa coisa da gente manter a nossa história viva, né? Porque isso é bom para a saúde mental também, né? E idoso, ele acaba, às vezes, indo a tantos médicos, tantos profissionais de saúde, ele fica tão envolvido com a saúde, que às vezes essas coisas aí ficam de lado, né? E aí fica tudo com cara de hospital, as coisas são, às vezes, compradas sem pensar, na pressa, sem uma consultoria, né? Quantas vezes a gente chega na casa dos idosos e aí tá lá um colchão que comprou e não deu certo, um travesseiro que comprou e não deu certo, muita compra errada. Pois é. O cliente erra muito. O cliente, às vezes, ele quer rapidez, aí às vezes até olha na internet, não tem uma pesquisa. Tem que conversar com quem entende, né? Realmente, na loja, nós temos especialistas para orientar a melhor compra, né? De acordo com a necessidade do cliente. Então, é muito importante isso, falar realmente com quem entende. Porque senão vai gastar um dinheiro errado. Aí vai ter que gastar de novo para acertar. E, de repente, podia estar dando conforto para o idoso há mais tempo, né? Porque realmente são detalhes. Então, é isso, é o roupão mesmo, sabe? É gostoso isso, você ter um roupão, e né? tem material tecnológico leve hoje em dia que seca super bem, né? Sim, as toalhas mesmo, né? Imagina você dar para o idoso uma toalha pesada para ele sair do banho. Vai ser difícil. Ou muito grande, ele. aquela toalha grandona que tem muito homem que gosta, né? Meu marido gosta daquelas toalhas enormes. E para idoso não dá. Não dá mais. Né? Então, mas você tem que oferecer para ele algo que não vai deixar ele ter uma diferença muito grande, que vai continuar, como eu falei, mantendo a elegância. Vai ser algo que ele goste. Que ele goste, exatamente. Mas que ele também vai ter uma autonomia, não é? Sim. Eu até trouxe uma toalha aqui também. Que essa bom, toalha ele aqui, olha só. várias coisinhas. Essa toalha aqui, ela é muito boa, ela é de fio penteado, ela é 100% algodão. Eu tenho ela dessas, é uma adoro ela essa é muito toalha, boa, ela tem uma adoro. gramatura boa. E ela é leve, né? E ela Super enxuga levinha. muito bem. Ela enxuga super bem essa toalha. E olha só, eu trouxe numa cor azul. Então, porque imagina, o idoso sai do box, o banheiro todo branco, a toalha branca. Ele não enxerga a toalha. Então você coloca uma toalha de cor, vai facilitar, vai dar mais autonomia para ele. Ele vai se sentir mais feliz, ele está conseguindo pegar a toalha dele, porque tem a gramatura que ele consegue pegar. Então, é muito importante. São detalhes realmente que a gente tem que oferecer. Vai fazer toda a diferença na qualidade de vida. E não é assim, eu acho que as pessoas também falam muito, como eu produzo muito conteúdo na internet, às vezes tem o pessoal que não gosta do conteúdo, né? Normal. E aí as pessoas falam, mas é bobagem. Mas isso não tem nada a ver, não é importante, é uma bobagem. Porque como é que a pessoa vai pensar em decoração se ela está lidando com doença? E aí eu sempre explico que o ambiente, ele é saúde. Né? O ambiente, ele interfere substancialmente na sua saúde. Sim. Tudo. Desde a mobília até a roupa que veste, até o colchão, até onde ele dorme. Então, isso é importante, não é bobagem. E não adianta querer gastar pouco, comprar coisa de baixa qualidade, porque depois não vai usar, vai acabar deixando de lado. E vai estragar rápido. Vai dar pouco tempo. Exatamente. Porque esses lençóis, esses com mais fios, eles duram muito tempo. Muito tempo. E isso também é um diferencial nosso, é que a gente ensina como fazer a manutenção. Então, as meninas orientam como lavar, como guardar. Tudo isso é importante. Nossa, Sueli, eu vou te chamar para ensinar as cuidadoras. Eu faço curso de cuidadora de idoso. Muito legal. Eu acho que é interessante muito legal. falar para elas. A gente faz workshop para ensinar
arrumar a cama. Que E no workshop também a gente dá essas legal. dicas, porque realmente é importante. É qualidade. Porque até sobre lavagem. Às vezes a pessoa não sabe que sabão que vai usar, Sim, a né? quantidade. Uma coisa que o pessoal usa muito é duas coisas que usam demais e é super errado. Uma coisa é o amaciante. Ah, vou colocar amaciante para ficar mais cheiroso, para ficar mais macio. O amaciante destrói a fibra do algodão. Então a gente Olha. orienta que não use amaciante, não use. A toalha mesmo com muito amaciante, ela fica tão lisa que ela não enxuga, ela não absorve mais. Aí você pega a toalha e fala, nossa, a toalha, coloquei amaciante e não está enxugando. Mas ela não está enxugando por isso, ela está com tanto amaciante que Tá criou cheio de uma gordura película. do amaciante. Exatamente, a gordura do amaciante. Aí você está tirando aquele conforto, porque não tem coisa melhor que você sair de um banho e enxugar na toalha boa. Ai, sem Uma dúvida. toalha Ficar molhada é macia. ruim, Ai, né? é horrível Tão a sensação, bom, não né? é? Ficar Então, sequinho. quer dizer, se você não usar o amaciante, você vai ter uma qualidade por mais tempo, a toalha por mais tempo, e a toalha com a função dela que é enxugar. E enxugar de uma forma macia. Porque a toalha Rápida, porque precisa. idoso você tem que, se for um idoso cadeirante, por exemplo, com idade mais avançada, você tem que secá-lo rapidamente, Sim. porque ele sente frio, se Isso. incomoda, né? É. Outra O coisa. Sueli, o que a gente usa no lugar do amaciante? Vamos falar aí sobre essa outra limpeza. No lugar da amaciante, a gente pode usar o vinagre de álcool transparente. Transparente. Legal. O vinagre de álcool transparente, ele tira resíduos, ele deixa o produto, tanto no colorido quanto no branco, ele deixa a cor dele mesmo, né? Ele facilita tirar os resíduos, né? O amarelado, o odor, né? Às vezes o suor fica com cheiro forte. O odor é uma coisa importante, porque a gente tem também os idosos que usam fraldas e às Sim. vezes acontece algum escapezinho Sim, ali, né? aham. E ninguém quer um quarto mal cheiroso, né? E o vinagre de álcool, ele tira justamente isso. Olha. Ele vai tirar os resíduos, ele vai tirar o odor, vai ajudar a secar mais rápido e vai deixar macio. Que legal. Tudo isso que a gente pensa que é o amaciante que vai fazer, não. Quem vai fazer é o vinagre de álcool. Então, é muito importante. E assim, e para certos tipos de mancha também, a gente ensina a usar bicarbonato, usar água oxigenada, a gente tem uma pastinha que a gente faz. Porque a gente pensa assim, vai dar trabalho? Dá, mas é no início. Depois Mas a pessoa depois costuma, vira entra na rotina aquilo ali, exatamente. Então, a gente, dependendo da mancha, a gente fala, faz uma pastinha, são 2 xícaras de bicarbonato com 2 colheres de bicarbonato com uma colherzinha de água oxigenada, você mistura, faz uma pastinha, passa ali na mancha, dá uma esfregadinha, deixa de molho, e depois coloca na máquina e lava normalmente. Bem mais barato do que aquele Sim. produto que todo mundo compra, que eu não posso falar o nome, que é bem mais caro para tirar a mancha. Né? E aí você tira aquilo ali. Economiza nos produtos de limpeza que são tão caros para comprar um lençol melhor, né? E uma coisa, é natural, bicarbonato, água oxigenada, então, não água tem oxigenada, químico, 10 tanto volumes, químico, né? É menos química. Exatamente, menos química, isso aí tudo vai facilitar, porque é menos química encostando ali na pele do idoso. Sem idoso de todo dúvida. mundo, de né? todo mundo, Então, são manchas que dá para a gente tirar, né, com esses produtos aí mais naturais, e vai dar uma vida mais longa para o produto. E uma outra coisa também que uso, que eu lembrei aqui agora, que estraga totalmente o algodão, são aqueles produtos com cloro. Sim, aí tem gente, tipo alvejante, alvejante, né, para deixar exatamente. branco. Aí tem cliente que fala assim, não, eu vou querer branco, porque eu vou levar para minha mãe branco, porque eu vou colocar na cama dela, tá sujando muito, e aí eu vou colocar o alvejante, é mais fácil. Engano, porque o alvejante, ele é tão forte, é tanta química, que vai destruindo a fibra do algodão. Aí, por mais que o tecido seja bom, mas daqui a um tempo, aquele tecido vai começar a romper as fibras. Aí vai rasgar o lençol, por conta do alvejante que está colocando demais para poder tirar aquela sujeira, aquelas manchas. A gente tem um problema disso, né? Da gente mesma usar mais produto do que é o necessário, né? Sim. A minha mãe, que é uma super dona de casa, tem que trazer minha mãe no podcast para ensinar as donas de casa. Eu fui viajar de férias, ela ficou aqui em casa com a minha filha, e aí ela faz uma limpa lá, ela arruma tudo e tal. Aí ela veio falar comigo, você está lavando a roupa com sabão errado. E eu, mãe, esse sabão aqui é muito forte, vai acabar com as suas roupas. Por isso você está se queixando que as suas roupas não estão durando. Né? E a gente realmente não se atenta para essas coisas. Né? É falta de conhecimento, né? Não é por maldade. Porque a gente, todo mundo correndo, trabalhando no dia a dia com outras coisas para resolver. A gente acaba deixando, às vezes, para a funcionária da casa resolver. Ela também não sabe porque não é treinada. Sim, e às vezes quer resolver rápido. Sim. E esse rápido vai dar problema.
Não vai ser legal, não vai deixar o produto do jeito que deve ser, a durabilidade do produto vai diminuir, né? Então, vai causar um monte de problema, porque a gente não sabia como fazer o correto. Então, é muito importante a gente conhecer. Se eu souber, se eu tiver o conhecimento, tudo, a vida flui bem mais fácil. Né? Que eu falei, vai sem dar um dúvida. trabalhinho, mas depois vira rotina. Você, sabe, porque é tão esses prático. lençóis, Sueli, que tem... Eu abro caixinha sempre no Instagram antes do podcast, o pessoal faz pergunta. E aí o pessoal que me acompanha sabe que eu estou sempre falando sobre estamparia, né? Para não exagerar na estampa, enfim. Até trouxe umas para mostrar aqui, para exemplificar. E aí, esses dias falei, né? Que é legal colocar esses lençóis que tem uma rendinha, que tem um bordado ou uma personalização. Porque as idosas de antigamente, elas faziam enxoval para casar, lembra? Sim. Então, elas gostam disso. Para elas, aquilo é, como você falou, é um carinho para com elas mesmas. É um autocuidado, o cuidado da casa, da família. E aí, alguém colocou lá, mas como que a gente higieniza lençol com guipir, por exemplo, com rendinha? Pode ir na máquina? Como é que é isso? Pode, com certeza, pode ir na máquina. É o que eu falei, se tiver uma manchinha, faz antes, né, de colocar na máquina. Você faz essa preparação, dependendo da mancha, né, ou bicarbonato, ou mesmo vinagre. Às vezes o vinagre, só o vinagre com sabão de coco, já resolve, já tira a mancha ali, né? Mas sempre deixar de molho. Sabão de coco é muito bom também para tirar a mancha. Muito bom, excelente sabão de coco. E prático, né? É, muito prático. Muito prático. Então, sabão de coco com um pouquinho de vinagre, deixa ali, esfrega, deixa de molho ali 1 hora, depois joga na máquina. Normalmente vai sair a roupa de cama branquinha. Mas realmente são hábitos. Agora, um gripe realmente, a gente tem muito na loja renda. E a gente fala para o cliente, pode jogar na máquina tranquilo. São produtos realmente bem feitos, né? De qualidade. Eu nunca compro, você acredita? Nunca compro nada de renda, porque como eu não tenho tempo de lavar, eu sempre acho que vai estragar. Não, mas eu acho tão lindo. É lindo, é lindo. Realmente, assim, é romântico, né? É uma coisa, assim, que remete realmente a coisas antigas. E vem esse carinho de família, né? A gente resgata essa história, né? De enxoval. Eu adoro. Eu gosto também. muito. Elas adoram. As idosas adoram, né? Né? E a gente não pode perder isso, né? Igual você falou, às vezes a pessoa já está realmente no fim da vida mesmo. Então, vamos dar esse cuidado, sabe? Para ela se sentir amada, né? Imagina, essa pessoa cuidou de tanta gente. Merece ser cuidada. Merece esse cuidado, né? E ainda dá mais pra gente fazer. Quando são as senhorinhas, né? Porque para elas isso é uma coisa que elas valorizavam. Demais. Porque elas vêm de uma geração que era muito apegada a essa coisa do cuidado em casa, né? A maioria delas não trabalhava fora, enfim, né? Então, para elas isso é legal. Quando alguém faz alguma coisa por elas, ela entende que aquilo a pessoa ama ela e está cuidando dela, né? Então, aquilo tem um valor também emocional para ela, né? Muito. Eu falo assim, levanta o astral, né? Ganhar um presentinho, um lençol legal, toalha. Imagina uma toalha com o nome dela. É dela. Até falando em toalha também, sobre cores, a gente sempre orienta o cliente que ele... Tem cliente que só gosta de branco. Tem cliente que fala, não, na minha casa só uso toalha branca. Então, quando é assim, a gente orienta o cliente a colocar um monograma em cada toalha, porque toalha é coisa muito pessoal. Sim. Né? Então, assim, os chefes da casa usam uma toalha branca, mas cada um com a sua letra, a filha com a letra tal. Então, é a maneira de, na hora de lavar, saber de quem é a toalha. Maneira que cada um vai ter a sua toalha, ninguém vai misturar a toalha. Ou então, cores. Então, se a casa inteira está com toalha branca... faz o esquema das cores. É muito interessante isso também. Olha, a filha é essa cor, o filho é essa cor. Isso. É uma maneira de organizar a casa, né? A casa funcionar melhor e realmente você não misturar a sua toalha. A toalha é uma coisa pessoal. Então, para o idoso também, se a casa inteira está usando branco ou cada um usa uma cor, dá uma cor para o idoso. Imagina se chegar em casa com a toalha nova para o idoso, com a letra dele, com o nome dele. Ele vai se sentir muito amado, não é? São detalhes tão pequenos e realmente vai dar uma diferença na vida dele, no dia dele, na hora do banho dele, saber que aquela toalha foi feita para ele. É um carinho, o banho não é? Também, Sueli, às vezes é um momento bem estressante, principalmente para quem tem idosos com Alzheimer ou outro tipo de demência, né? Geralmente eles se recusam
recusam a tomar banho, se assustam com o barulho do chuveiro. Então, quando eu vou fazer adaptação ambiental, eu crio toda uma rotina também de usar esse ambiente. Então, a gente troca por um chuveiro que faça menos barulho, troca a manopla de abertura, melhora a iluminação, enfim. Mas essa coisa do enxoval super interfere também, né? Porque às vezes é aquela coisa mínima que vai ajudar a convencer o idoso a tomar banho. Então, assim, lembra aquela sua toalha que tem seu nome? E aí, às vezes a pessoa aceita, é mais fácil de lidar. E se for uma toalha gostosa também, vai ser gostoso você sair do banho. O momento do banho tem que ser um spa, né? Eu sempre falo isso. Precisa. Eu cansei de chegar em casa, como eu trabalho muito com a atenção domiciliar, então já aconteceu muitas vezes de chegar na casa do paciente e falar, mas ela não toma banho tem 3 dias, o que eu faço? Não consigo, não sei o quê, né? E aí, paciente novo, não conhece ainda, aí eu falo, primeira coisa, vamos olhar o banheiro. Sim. Né? Aí você chega lá, o banheiro está inadequado, a toalha está áspera, o banheiro está escuro, né? Então o sabonete não é um sabonete cheiroso, não tem um cheirinho no ambiente. Então toda essa ambientação facilita o cuidado também. Pode ser um idoso que já não reconhece mais ninguém, só que memória de cheiro é a memória mais forte que a gente tem, né? Então, você pegar uma roupa de cama que está com um cheirinho gostoso, que é macio, né? Então, a pessoa, ela tende a se interessar, né? Por tomar banho, por aproveitar aquele momento. Porque é um momento importante, né? Eu vivo falando, a gente na loja trabalha com esses 3 momentos super importantes da nossa vida, né? É o dormir, que a gente precisa dormir muito bem. Né, você acordar também, tomar um banho, enxugar numa toalha de qualidade, né? Para você ter um dia de trabalho, né? Sim. E você sentar à mesa, né? E tá uma mesa ali bem vestida, né? Com jogo americano, né? São momentos importantes da sua vida, né? Demais! Então, vamos falar de mesa, inclusive. Porque a mesa faz toda a diferença na alimentação, que é outro problema que as pessoas que têm idosos em casa têm. Alimentar o idoso, né? Então, tem dia que não quer comer nada, tem dia que passa mal no almoço. Então, assim, tem vários detalhes ali do momento da alimentação que também são importantes. Então, por exemplo, você tem um idoso agressivo, é melhor você trocar a toalha de mesa por um jogo americano. Com certeza. Porque você tem menos chance dele puxar a toalha, derrubar tudo, né? Tentar usar coisas coloridas, com cor e tal, mas não muito pequenininho. Eu até trouxe aqui umas estampas para mostrar também. Olha só, esse aqui eu até ganhei de uma amiga. Eu adorei, né? Muito fofinho, ela que faz. Só que você pensa isso aqui numa pessoa idosa, né? É um monte de bola, um monte de cor. É muita confusão mental para uma pessoa idosa, né? Então, ele não consegue mais. O olho não dá mais conta de fixar a visão naquele objeto ali, porque o objeto está muito pequeno e se misturando um com o outro. A gente piora tudo, né? Sim. Piora o astigmatismo, quem tem. Então, quem já tem naturalmente astigmatismo, que já não enxerga bem, as coisas já se misturam, fica muito pior. E aí a gente tem o déficit do labirinto, que é super comum, né? Não é que seja natural, não é que todo mundo vai ter, mas grande parte dos idosos tem, né? E aí, quando você coloca isso aqui numa mesa, aí você coloca em cima um prato que também tem uma estampa. Ele olha aquilo ali, ele fica tonto, ele pode ficar enjoado, ele pode perder o apetite. Sim. Por causa da estampa Exatamente, por falta de conhecimento, né? Tudo é falta de conhecimento. Tem que levar, tem que realmente colocar o que seja ideal para dar conforto, né? A pessoa precisa realmente, em todos os momentos, ela tem que ter conforto. Né? Tem que ser um prazer a hora de se alimentar, tem que ter prazer. Então, tem que realmente tudo bem bonito, né? O mais neutro possível, porque já tem as cores do alimento. Então, não pode dar tanta informação, né? Tem que fazer realmente aquele momento ser um momento prazeroso. Bonito, mas decorado, arrumado, mas um momento que também tenha esse conforto, né? Sim, que ele não vai estontear, não certeza. vai enjoar, né? Que seja aquela coisa gostosa mesmo, aquele momento da alimentação, né? Eu falo assim, não comprem prato transparente para idoso, que também não tem a menor graça, né? Além do que ele também não enxerga direito a diferença entre o prato e a toalha, Sim. né? Então fica mais fácil de derrubar a comida para fora do prato. São muitos detalhes, mas que ajudam demais quem está cuidando, porque quem está cuidando cansa. É cansativo. A gente quer dar o melhor para os nossos pais idosos, mas a gente sabe que cansa, né?
canso, ele Cansa. é o dia inteiro, né? Se é um idoso mais dependente, você fica o dia todo em função daquela pessoa. Então, você tem que facilitar a vida de quem cuida também, né? Sim. E aí, essas se é instruções, elas conhecimento, são importantes. se você tiver conhecimento, você vai ter, para quem está cuidando, né, vai ter mais facilidade, né, menos sofrimento, porque realmente é complicado, né? E você está dando mais qualidade de vida para aquela pessoa que está precisando, né, naquele momento. Eu não gosto ali. de comparar com criança, porque na gente, na gerontologia, né, quando a gente estuda todos os aspectos do envelhecimento, a gente sabe que não tem nada a ver com criança. Velhice e criança são dois extremos, tem nada a ver. Aham. Mas em alguns aspectos as coisas se entrelaçam. E um desses aspectos é o preparo do ambiente. Porque você pode ver, né? Você ficar grávida, você quer montar um quartinho legal ali para o bebê, né? Para o bebê dormir bem, para ele se sentir aconchegado, enfim. E para o idoso também é importante. A hora da comidinha, por exemplo, do bebê, também é um momento que você quer colocar ali um prato. Às vezes, eu lembro que eu fazia batata em forma de sorriso para minha filha, cortava cenourinha em forma de triângulo, quadradinho, bolinha. Sim. Então, assim, essas coisas acabam despertando o apetite. E para a pessoa idosa, quando ela tem esse problema de apetite, você montar uma mesa bonita, bonitinha, decorada, e que esse prato também seja encantador, aumenta o apetite. Aí você vai levar o idoso para comer numa cozinha escura, uma toalha sem graça, tudo da mesma cor. Não vai, né? Não vai despertar o apetite. São detalhes, né? realmente, que fazem toda a diferença. São importantes. Todos os detalhes são importantes. Né? E tem que saber fazer o correto. Né? Sobre toalha de mesa mesmo, o ideal é não usar a toalha de mesa. Né? O ideal realmente é o jogo americano. Mas tem que ser um jogo americano adequado. Sim. Não pode ser um jogo americano, né? Com estampa, com muita informação que vai dar problema. Então, é isso. É usar o produto correto. Esses aqui são legais. Esse aqui tem colorido desse também, mas ele tem a rendinha, né? Mas ele é neutro, né? Então, você pode botar rosa, pode deixa colocar bonita a mesa, azul. deixa elegante, né? Mas é fácil dele ver a diferença, porque ele tem que perceber o que é o jogo americano, o que é prato, o que é comida. Ele precisa perceber isso, né? Eu vou te contar uma história que eu acho que é legal também de quem está assistindo ouvir para ver o tanto que faz diferença. Eu tive um paciente que usava já gastrostomia, então ele já não comia comida, ele era alimentado pela sonda, né? E as pessoas da família tendiam a tirá-lo, não levá-lo para a mesa, né? E aí, com o tempo, acabou que cada um comia num canto da casa e não teve mais essa coisa de se reunir na hora do almoço, né? Isso é muito ruim para o idoso, porque está todo mundo ocupado, todo mundo na rua. Às vezes, na hora do almoço, do chá da tarde, do jantar, é a hora que ele vai ver a família, né? E aí, ele começou a ficar chateado, triste, enfim. Eu falei, mas cadê a hora do almoço? E aí, falei para ela, tenta montar uma mesa assim, assado e tal. E ela começou devagarinho, a filha, né? Aí comprou o jogo americano novo, depois comprou um vasinho. Aí depois resolveu passar no supermercado quase todo dia para pegar flores que duravam alguns dias, enfim. Gente, ele melhorou demais o humor. Então, mesmo não comendo a comida, mas o fato de ele estar sentado à mesa, num ambiente que ele viu que alguém preparou com carinho para ele sentar ali e curtir aquele momento, deixou ele super feliz. Então, às vezes, você tira o idoso de uma condição de humor ruim, ali um risco de depressão, tendo esse cuidado ali com o lar, né? A casa, ela é uma extensão do nosso corpo, né? Isso é a verdade mais absoluta que existe, né? Então, a casa, ela tem que ser a gente, ela tem que ter a ver com a gente, ela tem que acolher a gente, né? Isso é super importante. É verdade. E é muito bom isso, né? O idoso realmente perceber isso, que ele está sendo acolhido, que ele está sendo amado. Que as pessoas querem a presença dele. É muito importante isso, né? E é tão legal, né? Quando faz aquela mesa posta, que coloca guardanapo. Sim. Lá em casa eu sempre faço no final de semana. Mesa posta, com jogo americano, com suplá, com guardanapo. Eu ponho tudo, adoro porta-guardanapo e tal. E eu acho que as pessoas, elas gostam, sabe? De estarem ali, né? Minhas enteadas não moram mais com a gente, né? Então, uma mora com o namorado, outra já está quase casando. Então, já moram sozinhas. Então, é a hora que a gente se reúne ali no final de semana. Fica tão legal, né? As pessoas gostam. Preparou, né? Elogia a mesa. Ai, que legal que ela fez essa mesa, né? Para estar todo mundo junto. Minha filha ama
ama, até porque é o momento que fica com as irmãs, né? Porque durante a semana uma está trabalhando, a outra também, a Valentina estudando, então é um momento que elas ficam juntas, E né? tem esse momento de saber que alguém preparou aquilo tudo para, né, para a família. Isso. É muito gostoso, E né? não é porque a pessoa está doente que a gente tem que transformar a casa num lugar triste, Sim. né? Tem que ter esse cuidado, né? Isso. Ontem eu estava discutindo, a gente está fazendo uma cartilha de cuidados paliativos, né? Aqui com o GDF. E aí ontem a gente estava falando cuidado paliativo são aqueles cuidados, gente, para quem não sabe, são os cuidados que a gente dá para pessoas com doenças incuráveis. Então, estar em cuidado paliativo não significa que a pessoa vai morrer, vai falecer imediatamente. Tem pessoas que ficam anos em cuidados paliativos, mas são doenças que a gente sabe que não tem cura, então elas vão ser cuidadas até elas falecerem. Então, a gente está fazendo uma cartilha informativa sobre isso, porque as pessoas não sabem o que são os cuidados paliativos. E aí, a gente lembrou de contemplar essa parte do ambiente, né? Então, tornar aquele ambiente acolhedor para esse fim também, né? Sobretudo quando vai realmente chegando mais perto do fim, né? Às vezes as pessoas começam, mas não vai comprar roupa nova porque já está no fim da vida, né? E isso é um preconceito, né? Uma coisa horrorosa que a gente vê na cabeça das pessoas, é muito triste. Porque a pessoa ela fica tão feliz, né, de comprar coisa nova, de montar a mesa, de estar todo mundo junto, do ambiente não ter cara de hospital, porque uma das coisas que a gente mais preconiza em cuidados paliativos é que a pessoa faleça num espaço que não tenha cara de hospital e sim tenha a cara dela, né? Então, tenta levar para casa, ou se vai falecer no hospital, a gente faz uma ambientação no hospital. Né? Isso é muito legal. Eu lembro também de uma paciente que eu atendi no Hospital Brasília, que tudo da casa dela foi levado para o hospital. Os lençóis, as toalhas, o roupão, a poltrona que ela sentava para assistir TV, tudo foi levado para o hospital. Porque ela escolheu que ela gostaria de falecer no hospital, ela se sentia insegura em casa. Olha. Então, a gente criou um ambiente lá para ela, né? E tem que ser isso mesmo, né? Como cuidar para realmente ficar essa memória, né? Que eu cuidei bem. Isso. Né? Para quem está cuidando, eu cuidei bem, eu fiz o que ela, né? O que ela merecia, né? Eu tive que fazer isso. Porque é um ciclo, né? Vai acontecendo. A gente cuida e depois vai ser cuidado. Desse jeito, né? E a gente tem que pensar o que a gente quer que os nossos filhos façam com a gente, né? E oferecer o que a gente pode para os nossos pais. Verdade. Né? Chega a ser até emocionante quando a gente fala dessas coisas, né? Mas é isso, é o ciclo natural da vida. E você sentir que você fez o máximo possível, né? É um alívio, né? Uma sensação, assim, de... a natureza agiu, mas eu fiz tudo que eu podia fazer para que isso fosse confortável, com qualidade de vida, com mais certeza. Paz. Né? Sim. Eu lembrei de uma coisa agora também, doutora, falando sobre banho, né? É sobre o tapete. Sim, esquecemos o tapete antiderrapante. Muito importante o tapete antiderrapante, né? Para quem ainda consegue tomar um banho, né? Sozinho, né? Então, você sair do box e você ter um tapete de qualidade que você possa, né, pisar. E ali já consegue enxugar um pouco do pé, né? Sim. E não ter o perigo de acidente, porque é muito acidente no banheiro. Tem demais, muito acidente. É o lugar onde mais as pessoas caem, né? Então, a gente tem lá na loja também a variedade de tapetes, sabe, de cores. Então, a gente pode fazer o jogo, a toalha é azul, tem um tapete também azul. E com isso, né, um tapete de algodão e a parte de baixo tem um antiderrapante, tudo para evitar, né, um acidente e para dar essa elegância, para dar esse conforto, que é importante. Super bem lembrado, Sueli, muito importante. Porque secar o pé é muito difícil para as pessoas idosas. Sim, aí você pisar num tapete ali, né, que já absorve a água. E uma coisa também sobre a troca, sabe? As toalhas, o ideal é que troque a cada 2 vezes na semana. Então, escolhe 2 vezes na semana, vamos supor, segunda e quinta. Troca as toalhas, porque a toalha sempre vai estar limpinha, cheirosa. É uma maneira de dar essa qualidade na hora do banho, né? É importante isso, sem né? dúvida. Os lençóis, né? Dependendo de como tiver, mas trocar uma vez na semana. É claro, se tiver uma pessoa que tiver com mais problemas, né? Sujando com mais frequência, aí tem que trocar mais, é claro, né? Mas o normal é pelo menos uma vez na semana trocar a roupa de cama, né? Os lençóis, as fronhas. E as toalhas 2 vezes na semana. Isso vai dar mais qualidade. A toalha vai ficar sempre cheirosinha, vai enxugar melhor.
Vai prevenir Então, doenças. vai prevenir, exatamente, é muito importante essa prevenção de O doenças. sistema imune do idoso é mais, Exatamente. mais fraco, né? É. Então, a tendência a pegar doença de pele, micose, essas coisas é maior. Então, esse cuidado é importante. Imagina um problema desse vai acarretar mais problema, mais remédio, mais ida ao médico. Então a gente pode evitar isso em casa, né? Sem Com a dúvida. toalha macia, com lençol de qualidade, vai evitar outras doenças. Nossa, as suas dicas foram ótimas. Sueli é uma super consultora, viu, gente? Vão lá, vocês que estão aí em dúvida, precisando fazer compras e não sabem o que comprar, vai lá na Primavera Enxovais e vai lá atrás da consultoria da Sueli, porque a Sueli sabe de tudo aqui. Agora nós somos Primavera Casa. Primavera Casa. Antes era Primavera Enxovais. Antes Bem era, lembrado, bem lembrado. Mas, Sueli, está acabando nosso tempo aqui, passa super rápido. Mas foi muito legal, acho que você passou informações aí super preciosas para as pessoas, coisas que até mesmo eu não sabia, né? Essa coisa do amaciante aí das toalhas, eu estou lidando com isso lá em casa já tem um tempão, né? E põe álcool, e põe isso, põe não sei o quê, e não fica bom. Depois você vai me explicar melhor ainda sobre isso. Vai ser um prazer. Mas é isso, né? É importante que a gente valorize esse saber, porque ele vai evitar que as pessoas gastem dinheiro à toa, que as Sim. coisas sejam desperdiçadas. Então, queria super te agradecer por ter aceitado participar aqui do podcast. Tem muito mais coisa para falar, mas acho que a gente conseguiu passar bastante informação legal aí pro pessoal. Obrigada, Sueli. Obrigada. Você quer deixar o contato da loja, e-mail, Instagram, alguma coisa? Eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre isso, né, sobre esse conforto, sobre essa qualidade que a gente tem que dar, né, para o idoso. E dizer que aqui na Primavera realmente a gente tem especialistas para orientar da melhor maneira possível. O nosso Instagram é @primaveracasa. E a gente está disponível. Se alguém quiser mais alguma dúvida, né? A gente está aqui para isso, para atender o melhor, para dar realmente a melhor qualidade. Tem lojas aonde aqui no DF agora? A gente tem loja no Sudoeste, no Gilberto Salomão, tem na 105 Sul, tem no Casa Parque, a nossa última loja no Casa Parque, e tem em Taguatinga. Então, tem bastante opção aí para o Tem. pessoal te encontrar. Obrigada, Sueli. Obrigada a Então, você, encerramos doutora. por aqui. Também quero agradecer a quem nos acompanhou aqui o tempo todo. Obrigada, gente. E, com certeza, não tiramos todas as dúvidas, mas eu espero que vocês tenham aprendido aí alguma coisa com essas orientações que vai facilitar, principalmente para quem está cuidando, porque a gente sabe que cuidar é desafiador. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima.